Fala, torcedor alvinegro, mais um vídeo para vocês, mais informações de nosso Botafogo. E vale lembrar, galera, que o Botafogo tá sim atrás de reforços, tá sim atrás de treinador. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, além das matérias aí do GE e do SBT Rio aí, para vocês ficarem por dentro de tudo do nosso fogão, tá, galera? Então, por favor, se inscreva, deixa o like, compartilha e acompanha a matéria. Eu já volto com vocês. Olha só, o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro David Ricardo. Pagou cerca de 11 milhões de reais. Ele tem 22 anos, estava no Ceará e assinou com o Botafogo até 2028. David, que é bom zagueiro, é o quarto reforço do clube nesse ano de 2025. Muito bem, o Fogão já se representou de olho na sequência do Campeonato Carioca. E lembrando também que esse mês ainda tem a final da Recopa. A Recopa que é diferente da Supercopa, a Recopa tem 2 jogos. Um fora de casa e um dentro de casa. Então também tem esse compromisso aí o Botafogo nesse mês de fevereiro. E aí a presença do Bastos segue como uma incógnita para esse duelo contra o Nova Iguaçu. Se tiver que agora guardar o Bastos, agora eu também acho que tem que guardar, tá bom? Não precisa, se tiver que gastar. Não precisa gastar ele agora não, agora tá tudo certo, tá bom? Rodou. O botafoguense ainda está amargando a derrota para o Flamengo. As mudanças no elenco e a falta de técnico têm refletido em campo. O alvinegro completou um mês sem Arthur Jorge e segue em busca de um novo técnico. Por enquanto, o Glorioso continua sob o comando de Carlos Leiria, que foi bastante questionado por demorar a mudar o time contra o rubro-negro. E principalmente por optar não utilizar o zagueiro Bastos. Para a equipe, isso ficou muito notório na temporada passada. O Bastos vem de um período mais curto de treinamento. Então, nós precisamos pensar ao longo da temporada. E ao longo da temporada contar com ele. Então, para isso, nós queremos colocar ele nas melhores condições que nós acreditamos que ele possa estar. Então, diante das circunstâncias, nós achamos que hoje não era o melhor momento para a estreia do Bastos. Vamos avaliar agora no próximo jogo. Após a decisão da Supercopa, nenhum jogador do Botafogo falou com a imprensa. Mas o zagueiro Barbosa usou as redes sociais para pedir desculpas ao torcedor. Ele também foi o único a falar depois da vitória contra o Fluminense na última semana. Pelo estadual, o alvinegro é o 6º colocado, faltando poucos jogos para as semifinais. E ainda tem 2 clássicos com Flamengo e Vasco a disputar. Além disso, terá a chance de ir em busca de outra taça, a Recopa da Sul-Americana. No dia 20, o time joga na Argentina com o Racing. E a volta será em casa no dia 27. Serão menos de 3 semanas para recuperar o time em busca do primeiro título do ano. Agora é preparar o Bastos ou quem tiver uma preparação mais exclusiva para essa Recopa. Essa é a minha cabeça, essa não é a informação. Esse é o que a Fernandinha acha, não é o que o Botafogo vai fazer. Essa é a minha opinião. E a gente percebeu no jogo contra o Flamengo na Supercopa a importância, aliás, a gente já sabia, né? Mas a importância que é o Bastos ao lado do Barbosa, sobretudo nessa temporada, que não tem um reserva, vamos dizer, na mesma prateleira, respeitando todos os substitutos. No ano passado, na segunda janela, que é a minha preferida, que dá aquele glow, o Botafogo teve a chegada do Adrielson, que inclusive foi muito utilizado e é um cara com muita categoria. Fez final de Libertadores, fez as finais do Brasileirão contra a Inter, contra a Palmeiras e deu conta do recado que ele é um zagueiraço, hein, Pedrosa? Não, eu até comentei isso ontem lá na Placar, que o Botafogo, apesar dele estar num ritmo anterior ao do Flamengo, por conta da apresentação depois, do Flamengo ter o técnico Felipe Luiz e, obviamente, ter um trabalho mais consolidado nesse início de temporada, o Botafogo pecou muito pelo individual. Se o Botafogo, por exemplo, tivesse o Adrielson na partida do último domingo, o jogo poderia ter sido outro. Eu não vou nem falar do Bastos, que para mim é um excelente zagueiro. Mas o Lucas Jalta, eu já falei aqui, para mim ele participa negativamente dos 3 gols que o Botafogo sofre. E repito, pelo amor de Deus, isso não tira em nada o mérito do Flamengo. O que eu estou dizendo é, quando você tem jogador limitado no elenco, o problema de ter jogador limitado no elenco, isso é uma velha máxima do futebol, é que ele vai ser utilizado. Em algum momento você vai ter que colocar esse cara para jogar. Então acho que assim, não tem mais clima na minha visão para o Lucas Alter continuar no Botafogo. E o Botafogo tem que trazer logo o Jair do Sul-Americano, tem que chegar logo o mais rápido possível. A perda do Adrielson. E quando eu falo isso, eu acho que o torcedor botafoguense, quando ouve assim, desmanche, está sendo desmantelado. Tudo bem, você pode encarar de outra forma, mas Tietê, Tiquinho Soares, Marçal, Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique, Thiago Almada e Adrielson, além do Gatito, que também saiu,
Isso desconfigura o Botafogo como grupo, não é só o time titular, é como grupo. E é impossível você não achar que a perda desses jogadores pode ter influenciado negativamente no nível de apresentação que o Botafogo teve diante de um Flamengo muito mais preparado. Então, o meu ponto sempre foi esse aqui. Eu respeito muito o John Textor. Eu acho que ele é um cara que veio e tem conseguido mudar a forma como o Botafogo é visto dentro do cenário do futebol brasileiro e tomara que continue, porque o Botafogo sempre foi gigante e esportivamente voltou a disputar e ganhar as principais competições. Mas o planejamento do John Textor nesse início de temporada não é legal, gente. É só isso, não tá legal. Não ter técnico e ter perdido meio time e não ter conseguido ainda repor essas situações prejudicam o Botafogo nesse início de temporada. Falar em treinador, Vene Casagrande, você tem algum drone, alguma coisa, alguma informação? Tite. Aí eu tava lendo, eu acho que foi o PVC, talvez foi o PVC, que falou que o Tite não sabia se queria chegar foi no um Botafogo. dos entrevistados, né? Mas não tem garantia de que ele chegaria. Isso, até por conta do Tite, né? A gente não tá ainda falando do John, a gente tá falando do Tite. E que o John não bateu o carimbo de ninguém. O John tá conversando e tá pensando. E a gente sabe como, inclusive na escolha do treinador, também o John é muito efetivo, porque ele tem o gosto dele, ele tem as ideias dele. O John é um cara que saca muito de futebol. Ele não é um cara só que é dono do Botafogo. Sim. Ele se envolve não só emocionalmente, mas também efetivamente nas escolhas. Não todas. A gente fala muito do Alessandro Brito, que é o cara que é o cabeça lá do grande scout do Botafogo, que chama tanto a atenção do Brasil nos últimos anos. Mas o John também é um cara que participa muito, ainda mais nessas questões dos treinadores. Eu sempre falei aqui pra vocês, de todos os treinadores da era SAF, apenas o Thiago Nunes não foi escolhido pelo John Textor. Todos os outros foram escolhidos por ele. Ô, Vene Casagrande, é pra esse lado de cá, ó. E aí, o Tite no Botafogo? Eu vou dizer o que eu fico vendo tudo que a torcedora do Botafogo fala, né? E, assim, a maioria não curtiu muito o nome do Tite, né? A maioria que eu vi ali não achou bacana. Eu queria que você trouxesse, você tem drone de alguma coisa, Vene, ou não tem? O que eu tenho de informação é que o Alessandro Brito, que é o chefe de scout do Botafogo, ele gosta muito do trabalho do Tite. Legal. Ele é fã do trabalho do Tite, entende que seria um bom treinador, mas é óbvio que isso aí depende do consenso com o John Textor, que participa de maneira ativa, como você mencionou, na escolha do treinador. Eu vou dar minha opinião em relação ao Tite. Eu acho que não seria uma boa. E não é que eu acho o trabalho do Tite ruim, não. Mas eu acho que seria uma mudança total de postura da equipe. Eu acho que o torcedor alvinegro está acostumado, se eu não me engano, eu comentei isso aqui antes, está acostumado com um time extremamente ofensivo, com o técnico Arthur Jorge. E o Tite, ele tem uma metodologia totalmente diferente de trabalho. Ele é muito mais pragmático. Não acho o Tite defensivo. Ele é pragmático. E eu não acho que o torcedor alvinegro iria gostar muito desse estilo de trabalho. E nem sei se para o Tite seria uma boa também nesse momento. Eu, no lugar dele, estudaria um pouco mais. Enfim, não assumiria o comando do Botafogo, que está passando por uma reformulação muito grande no elenco. Não sei se seria uma boa para o Botafogo, nem para o Tite. Acho que o Botafogo deveria olhar para outros nomes e não para esse treinador brasileiro nesse momento. Eu tô catando aqui quem foi o jornalista que deu a questão, a notícia sobre o Roberto Mancini. Foi o Fogão Net? Lembrando que não é aquele Mancini que é brasileiro, não. É esse aqui, Pedrosa. Quem é esse italiano que também está na mira do Botafogo como treinador? Roberto Mancini, ele teve muito mais sucesso na primeira década desse século, né? Principalmente no futebol italiano e depois no início da nova era do Manchester City. É um treinador que ganhou vários campeonatos italianos com a Internazionale de Milão. No início da nova era City ele também foi muito importante, ainda naquele início realmente, com o Jô, depois o Agüero chegou e virou o grande ídolo da história do Manchester City e tudo mais. Depois ele foi substituído e chegou a era Guardiola e o Guardiola tocou tudo que a gente vê 13, hoje em dia. 14? 11, 12, 13, por aí. Foi mais ou menos nessa época aí. É um baita de um treinador, isso aí é indiscutível. Um cara que, se eu não me engano, venceu até a Eurocopa com a Itália em 2020. É um treinador muito conceituado, principalmente no futebol italiano, mas já não é mais aquele cara de primeira prateleira na Europa. Se vier para o Brasil, acredito que ele vai ter uma influência muito grande e é um bom treinador também. Sem dúvida alguma, é uma opção que é bem plausível para o Botafogo. Sabe algo que está me incomodando? Né? Porque italiano, a gente está falando do português. Tem barreira da língua. E aí eu tô falando da barreira da língua. A adaptação é muito mais difícil. Exato. E a barreira da língua com os próprios funcionários, com os próprios atletas, né? Algo que está me incomodando no Botafogo é a quantidade de contratação sem um treinador.
Eu entendo a diretoria contratar jogador, pensando no estilo de trabalho do jogador, se encaixa no elenco, beleza. Mas eu acho que o treinador ele tem que participar disso também, dessa formação do elenco. Isso é importante, você trocar ideias com o treinador. E o Botafogo hoje não tem treinador e vários jogadores foram contratados. Por exemplo, o Mancini, se ele for contratado, italiano, quem te garante que ele vai querer utilizar, deixa eu dar um exemplo aqui, o David Ricardo, zagueiro que foi contratado junto ao Ceará, ou o próprio Jair, zagueiro que foi contratado junto ao Santos, ou até mesmo o Arthur, que chegou para suprir a saída do Luiz Henrique. Eu acho que o treinador ele tem que participar. Por isso que eu concordo com o Pedrosa que está tendo um erro de planejamento. Eu sempre fui a favor que não deveria ter pressa por conta de Supercopa do Brasil. A gente entende também o início do Campeonato Carioca, mas eu acho que já está extrapolando um pouquinho essa demora, porque o treinador ele precisa participar desse processo de reformulação do elenco, porque o Botafogo está passando por esse processo, está reformulando geral, muitos jogadores saíram e estão chegando outros, e mais vão chegar. Agora, esses que vão chegar, o treinador vai gostar? Vai gostar do estilo de trabalho desse jogador? Vamos pegar o exemplo do Flamengo. Felipe Luiz chegou, olha o que aconteceu com o Alcaraz, por exemplo. Estava lá na última fila. Não necessariamente o jogador que custou muito caro, ele vai ser utilizado pelo futuro treinador. Tá, galera, vamos lá. Vamos começar aqui com os principais pontos do Botafogo que ocorreu, né, de ontem para hoje e que pode estar acontecendo de hoje para amanhã também. Tá bom? Então o primeiro ponto que eu quero falar pra você aqui, como delay, né? Por favor, se inscreva, deixa o like, compartilhe, não esqueça de comentar. E vale lembrar que sim, a qualidade da câmera, a qualidade do áudio aqui gravado também tá ruim. Eu já falei diversas vezes aqui que eu tô sem meus instrumentos de trabalho no momento, então eu tô tendo que me virar como dá, tá bom? Mas vamos lá, vamos focar aqui nas notícias aqui, que pelo menos informando a vocês tá tudo certo. Então o Botafogo, tá? O Botafogo, ele anunciou, né, a contratação do zagueiro David Ricardo, Davi Ricardo, David, tá? Tem gente que queira você, chame como quiser, tá, galera? O que vale, né, é que é um reforço aí, eu espero que seja válido para o Botafogo aí durante toda a temporada. O Botafogo já tinha fechado negócio com o Ceará há muito tempo aí, e o zagueiro tem 22 anos, cara, é muito novo. Então, galera, vale lembrar também que o Botafogo faz essas contratações baseadas em revenda, tá? Porque é assim que o Botafogo vai se manter ao longo dos anos, tá? Investe ali um certo valor mais abaixo e vende ali um valor mais alto ali, né? Caso o jogador se valorize. Assim foi com o Luiz Henrique, entre outros jogadores que eu não vou nem citar aqui porque vai passar um tempão aqui, mas como o foco do vídeo aqui é informar vocês, vai lembrar, é um bom zagueiro? Tá? Se vai ser crucial para o Botafogo, a gente não sabe ainda, pode ser que sim, pode ser que não. E não dá para duvidar, galera, porque quem lembra do Carly, né? Ninguém conhecia o Carly quando o Carly veio para o Botafogo, e na minha opinião, é um dos maiores zagueiros da época aí do Botafogo, tanto por amor ao clube, quanto pelo que ele jogou e pelo que ele entregou ao Botafogo. Então vamos esperar que esse rapaz aí que chegou agora aí, que faça bons jogos pelo Botafogo, que se mantenha à disposição, né? E que não seja mais um Lucas Halter da vida aí, tá bom? Vamos lá. O Botafogo também acertou, ó, a contratação de Juan Cruz por 8 milhões de euros. E o atacante vai chegar aí nesta quarta-feira no Botafogo. Tá, galera, ele já teve passagem, se eu não me engano, pelo Santos e por o Vasco também, tá? Santos e Vasco aí já tiveram esse jogador no elenco. Se eu não me engano foi o Santos, mas o Vasco já teve também, tá, galera? E eu não lembro dele, não teve visto ele jogar. Ele é uma aposta do Botafogo, 23 anos, e ele vem para ser a reposição do Júnior Santos. Tá? Não é de Tiquinho nem nada, mas é do Júnior Santos, assim como foi já divulgado por outras fontes aí, tá? Então ele chega na quarta-feira para realizar os exames e assinar o contrato. Ele estava no Ludogorets, aí, lá da Bélgica, sei lá, não lembro, sei que é para lá. E, cara, ele também já despertou o interesse aí do West Ham da Inglaterra e do Genk da Bélgica também. Porque, se eu não me engano, velho, ó, o West Ham, o Botafogo está interessado também em contratar outro jogador aí, né, que é lá do West Ham, tá? Que é Luiz Guilherme. É do West Ham, ele é ex-Palmeiras aí, a informação é do Zinho aqui, ó, Zinho, tá, galera? Então fica claro aí, ele tem meio de 18 anos de idade do West Ham, mais um alvo do Botafogo para 2025. Segundo informação do comentarista da ESPN, nesta terça-feira, 4/2, o jogador ex-Palmeiras negocia com o Glorioso. De acordo com o Zinho, Luiz Guilherme é visto com uma boa oportunidade pelo Botafogo por ter qualidade técnica e ser jovem, com alto potencial de revenda. Então, ó, ele foi vendido em junho de 2024, cara. Em junho, velho, do ano passado já. Não fez nem um ano, né? Por 30 milhões de euros aí, cerca de 72 milhões de reais na cotação atual. O meio atacante ainda não rendeu no West Ham e esteve perto de ser negociado com o Porto.
mas não houve desfecho positivo até o fim da janela de transferências nos principais países europeus. Então, pode ser que o Botafogo pegue ele por um valor mais abaixo, sei lá, 20 milhões, 19, ou então um empréstimo com opção de compra, né? E vamos ver o que vai ser aí. Vamos esperar que, se ele vier, que ele seja um jogador que dê lucro ao Botafogo. Lembrando também que o Botafogo renovou o contrato do volante Newton até 2028 com um aumento salarial. Cara, esse moleque aqui é bom, tá? Eu não posso negar. Ele é bom. Ele não é um jogador ainda preparado, na minha opinião, não tá 100% para jogos grandes, né? Mas se lapidar um pouco melhor esse cara que vai virar um grande jogador. Porque o Newton já se mostrou disposto a estar no elenco principal, já mostrou futebol ali, cara, em meio àquela molecada, e ele é o que mais se destacou. Mas, lembrando, né, velho, ele já tem 24 anos, então não é mais um garotinho também. Não é mais um garotinho, é igual o Matheus Nascimento aí, aquele, mas o Matheus Nascimento falta entrega muita coisa. Porém, o Newton, ele tem sim um certo destaque aí, por sua vontade a mais dentro de campo, né, galera? Cara, é meio louco às vezes falar do Botafogo, né? Cara, é complicado, velho. Se for pra falar aqui sobre reforço, essas coisas aqui, eu falei pra vocês aqui também sobre o Luiz Guilherme. Cara, a única pendência do Botafogo no momento, tá? Lembrando, cara, vamos falar aqui do Roselier também, porque o Roselier, deixa eu abrir aqui essa matéria aqui pra mostrar pra vocês, ó. O Roselier, galera, o que acontece? O Santos também fez uma proposta, porém o Santos quer aquisição direta do jogador. Então é provável que o Santos também saia na frente. Por quê? O Neymar chegou no clube agora, é mais mídia para o clube, mais mídia para os jogadores que se destacar, porque o Neymar tá lá. Então, cara, vai ser difícil, né? Assim, ele vir pro Botafogo, porque o Botafogo fez uma proposta por empréstimo com opção de compra, caso ele cumpra certas obrigações, ou seja, 70% dos jogos ali pelo Botafogo. Então o Botafogo acionaria a opção de compra, quer dizer, a cláusula seria automática, o Botafogo compraria o jogador. Já o Santos quer a aquisição direta do jogador, voltando para a Série A agora, e como eu falei, Neymar no clube, mais mídia para o jogador e para o elenco. Então vamos esperar aí, vamos ver o que é que vai dar aí para o Botafogo, tá, galera? Então essas notícias de hoje. Se gostou, se inscreve, deixa o like, tamo junto e